começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre o pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados em Brasília contra a presidente Dilma Rousseff. Nós vamos saber como que isso afeta o nosso país no que se refere à economia e também no que se refere às relações internacionais. Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. A cada novo trabalhador com o FGTS, mais desenvolvimento para o Brasil. São quase 2 milhões de pessoas realizando o sonho da casa própria. Saneamento básico para 36 milhões de cidadãos. Energia que beneficia 13,8 milhões de lares. E mobilidade para 30 milhões de brasileiros. É você e o FGTS deixando o Brasil cada vez mais forte e avançando para um futuro melhor. De estar de hoje, eu recebo o advogado, economista e professor do curso de Direito aqui da Universidade de Cruz Alta, José Ricardo Libardoni. Seja bem-vindo ao Sala de Estar, Libardoni. Eu que agradeço. Bom, antes da gente começar a conversar, eu queria te traçar um cenário da nossa política no momento. Há cerca de 15 dias, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, acolheu o pedido de impeachment, que foi protocolado contra a presidente Dilma Rousseff. Esse pedido foi elaborado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Júnior, ex-ministro de Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. E pela Janaína Conceição Pascoal, também advogada. Para analisar esse pedido, foi criada uma comissão especial, no dia 8 de dezembro, pelo Supremo Tribunal Federal, que entrou em ação e suspendeu o trabalho dessa comissão, que por enquanto fica tudo parado, ainda está tudo parado, até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre as regras desse impeachment. Então, é um vai e vem, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. São várias as incertezas. Partindo desse cenário confuso, eu te pergunto, professor, de que forma todas essas questões políticas repercutem na economia do nosso país? Bem, em primeiro lugar, é importante destacar que essa celeuma política ela vem desde a eleição, né? Logo após o resultado das urnas e tal, que foi por uma margem pequena. Quer dizer, já houve a tentativa de contagem de votos e tal. Então, sempre teve algo pairando, né, sobre esse segundo mandato da presidente Dilma. E depois, enfim, todos os desdobramentos que decorreram desde então, envolvendo as acusações de corrupção, as operações, enfim, Zelotes, Lava Jato, etc. e tal. Então, tudo isso, claro que cria um clima, né, no âmbito da economia que trabalha muito na lógica da expectativa. Porque a economia e a política são irmãs siamesas, né? O governo é quem traça as linhas mestras, vamos dizer assim, da política econômica e que dá sinal para os chamados agentes econômicos, ou seja, para os empresários, para os banqueiros, para os próprios consumidores. Então, quando se vive um clima de instabilidade política, como nós estamos vivendo agora, é claro que isso traz reflexos significativos do ponto de vista econômico, porque os agentes econômicos, esses que eu acabei de falar, né, o consumidor, o empresário, o banqueiro, eles não sabem o que é que efetivamente vai acontecer. Quer dizer, quais são as linhas que serão traçadas, né? Quer dizer, bom, se a presidente acaba sendo impedida, se ela se mantém, enfim, cria um clima de instabilidade institucional e que, como eu destaquei, terá, sem dúvida nenhuma, repercussões do ponto de vista econômico, aliás, como nós estamos observando. Um pouco dessa crise que nós estamos vivendo, aumento das taxas de desemprego, perspectiva de decréscimo, né, do nível de atividade econômica para o próximo ano, se deve, em grande medida, na minha avaliação, a esse clima de instabilidade política. Claro, para além de outros aspectos, né, mais específicos, nós temos ainda o cenário externo, que não está devidamente resolvido, né? Desde 2008 se vive uma crise internacional, isso afeta a dinâmica da economia mundial e, consequentemente, também a economia brasileira. Né? O próprio programa também de ajuste do governo, ele traz repercussões, porque o governo é um agente importante também para estimular, né, através dos seus gastos, a dinâmica econômica. E quando o governo sai, acaba também levando a uma sensação de
incerteza, né? Quer dizer, os investimentos que eram feitos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento serão diminuídos, tem perspectiva de cortes de gastos, e isso também tem repercussões negativas do ponto de vista econômico. Né? Mas não há dúvida nenhuma, havendo estabilidade política, isso certamente se refletirá na economia, como nós estamos observando nesse momento. Nessas últimas semanas a gente viu que houve uma variação na Bolsa de Valores, se teve também uma variação do dólar. Explica pra gente o que representa tudo isso dentro da nossa economia, porque as pessoas sabem, teve, né, subiu, caiu a Bolsa, mas muitas pessoas não conseguem entender o que significa isso para a nossa economia. Sim, porque quando se cria essa instabilidade, quer dizer, o investidor estrangeiro, por exemplo, que tem seu dinheiro aplicado aqui no Brasil, né, quando ele investe, vou pegar o exemplo de um americano, que tem lá 100 milhões de dólares para investir em títulos da dívida pública no Brasil. Ele chega aqui, troca esses dólares por reais, esses dólares vão para a composição das reservas cambiais, que se chama, né? E ele aplica nesses títulos. Né? Então, nesse período de incerteza, quer dizer, esses investidores, eles com receio, né, do que efetivamente irá acontecer na economia, eles vão retirar, né, vão vender esses títulos, retomar os seus dólares e levar para o exterior. Isso afeta, por exemplo, a taxa de câmbio. Né? Então, quando existem menos dólares em circulação, a taxa de câmbio tende a subir. Então, um pouco o reflexo também é esse. Né, o reflexo do câmbio se deve, em alguma medida, a isso. Os próprios agentes econômicos internos, né, as pessoas, para se proteger de eventuais problemas, eles se socorrem também ao dólar. Né, e havendo uma procura maior por dólar, acaba também que a taxa de câmbio aumenta. Né, então, e a taxa de câmbio... É claro que nós vimos também, no período anterior, de uma certa sobrevalorização cambial. Não? O dólar... como estava ali a 2,30, 2,40, era um pouco superficial. Né? O governo procurava manter mais ou menos nesse patamar, enfim. A gente pode dizer que esse manter nesse patamar era mascarar para esconder alguma coisa, ou seria muito ofensivo falar isso? Não, eu acho até que mascarar não, mas às vezes o governo tem mecanismos, né? Porque manter a taxa de câmbio baixa tem alguns impactos, né? Sobretudo na questão inflacionária. Então, o governo tinha essa... Claro, depois que o dólar começa a se elevar, né, o governo não intervém imediatamente e ele acaba passando depois a barreira dos R$ 4,00. Né? Então, essa instabilidade no dólar, ele também é, como foi destacado, reflexo dessa crise. Quer dizer, os investidores ficam receosos, os brasileiros também se socorrem ao dólar, que é... teoricamente, né, a moeda de conta nas relações internacionais. E é a forma mais segura que tem, né, tirando o ouro, para garantir aí uma certa segurança. Não vamos aplicar na poupança porque não sabe como ficará, né, a questão do juro e tal. Então, a questão do dólar reflete um pouco nesse aspecto. É claro que a taxa de câmbio muito elevada, ela traz benefícios para os exportadores, né? Quer dizer, agora mesmo o preço da saca da soja está num patamar elevado, em grande medida pela elevação no preço do dólar. Né? Mas, por outro lado, também encarece os produtos importados. Né? E também contribui o dólar muito elevado para o aumento da inflação no país. Né? Sim, porque vários produtos que nós temos aqui também sofrem elevação em função desse aumento do dólar. Né? Sim, por um motivo bastante objetivo, né? Porque o exportador, por exemplo, ele podendo exportar um preço melhor, ele vai fazer isso. Né? Então, o preço do produto interno tem que se manter pelo menos no mesmo patamar do preço internacional. Né? Então, a inflação é um dos malefícios, vamos dizer assim, desse câmbio elevado. Né? Por outro lado, a Bolsa de Valores nem se fala. E também, hoje, o sistema é totalmente informatizado. Né? Os investidores... podem retirar suas aplicações aqui em ações a hora que eles bem entender, né? Então, é claro que também a instabilidade política, as incertezas relacionadas ao país, acabam mexendo com a expectativa do investidor, e esse investidor vai se retrair, né? Vendendo suas ações ou coisa parecida. E quando isso acontece, num determinado patamar, né? Acaba que a Bolsa de Valores vai sofrer queda, né? Como é o que se está observando também.
A gente sabe que 2015 não se vive um momento econômico muito confortável aqui no Brasil, devido a essas instabilidades, né? A economia do país não está crescendo, tem um certo break, né, no desenvolvimento do país, tudo isso relacionado a essa crise política que se vive, a esses escândalos que vem afetando, de certa forma, toda essa questão econômica. Isso pode indicar um 2016 bem mais retraído e bem mais complicado para todo mundo? É o que se está pintando e já existem indícios de que 2016 será, do ponto de vista econômico, falando do nível de atividade econômica, será bem pior do que fora 2015. Já se projeta, como eu falei antes, queda na produção global, né? Ou seja, no produto interno bruto. Isso é terrível, né? Porque o ideal é que a economia de um país ela cresça constantemente. É uma taxa, no caso do Brasil, sei lá, 3%, 4% ao ano, se isso for possível. Agora, quando se tem uma expectativa de decréscimo, isso é tenebroso, né? Porque também, mais uma vez, mexe com a expectativa das pessoas, né? Quer dizer, a expectativa é uma variável fundamental, como eu já havia falado antes, mas veja bem, pegar do ponto de vista do consumidor, quer dizer, olha, ele não sabe, por exemplo, com todas essas questões de baixo crescimento econômico, perspectiva de redução, etc. e tal, quer dizer, ele não sabe se ele vai manter o emprego dele, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pagar algumas contas que ele tem, coisa parecida, e se retrair, né? Não vai fazer novas compras, novos empréstimos ou coisas do gênero, né? Então, isso já tem um impacto. O empresário age da mesma forma. Ele tem, a expectativa é de que nós teríamos um 2016 pior, né? O baixo crescimento econômico. Como é que eu vou fazer o investimento que eu estava pensando em fazer, né, se eu não tenho a garantia de que eu terei um retorno em relação a ele? Então, ele vai se retrair também. Né? Ele vai engavetar os seus projetos lá, né, e vai deixar para ver o que vai acontecer. Né? Isso já também é uma espécie de profecia que se autoconfirma, né? Ele poderia investir, né, mas não o faz por medo da crise. O banqueiro é a mesma coisa, né? Ele diz, olha, como é que eu vou emprestar dinheiro, né? Eu vou emprestar dinheiro se eu não sei se eu vou receber, então eu vou elevar a taxa de juros. Elevando a taxa de juros, ele vai, consequentemente, diminuir também, né, a expectativa de consumo das famílias e de investimentos das empresas. Então, todo mundo se retraindo, o resultado não pode ser outro, né? Vai aprofundar ainda mais a crise. E aliado a isso ainda a questão do governo, né? O governo com ajuste fiscal e tal, quer dizer, com a perspectiva de investir menos, etc. e tal. Então, é óbvio que isso traz esses reflexos. Então, quanto mais as pessoas tiverem a expectativa da crise, né, tanto maior ela será, né, e tanto mais forte. Então, por isso que a questão política é uma coisa terrível, né, para a questão, e traz reflexos, enfim, para as questões econômicas. Né, porque... E como é que fica a situação daqueles consumidores, daquelas pessoas, porque a gente vinha de um tempo de 1, 2 anos atrás, onde se tinha uma facilidade do crédito, né? As pessoas estavam tendo muito acesso ao crédito e fizeram bem uso, né, um bom uso desse crédito. Tem muita gente que agora está extremamente endividada porque a coisa começou a apertar, né? Então, como é que essas pessoas podem proceder para lidar com essa questão? Porque a gente sabe que é uma coisa complicada, né? Muitos acabam perdendo o emprego. Pois é. Né? Então, quer dizer, realmente a pessoa tem que segurar o dinheiro no bolso e tentar gastar o mínimo possível, né? É aquilo que eu falei, vai ter que se segurar, pagar algumas contas que tem, vai ter que... ir driblando, ver como as coisas vão se acomodar, do né? jeito Porque que dá. Não sabemos exatamente como quais serão os desdobramentos dessa crise, né? A gente espera, como cidadão, que, enfim, se resolva. Claro que existe aí um processo terrível, né, envolvendo escândalos de corrupção, etc. e tal, mas, por outro lado, também nós temos que deixar isso nas mãos das instituições. Nós temos hoje um poder judiciário, enfim, em condições de dar conta disso, temos um Ministério Público, temos a Procuradoria da República, enfim, temos instituições, a Polícia Federal. Quer dizer, são essas instituições que, no meu ponto de vista, precisam agir como estão agindo, né, para apurar e efetivamente condenar quem precisa, né? E que também esses processos sejam conduzidos de uma maneira tranquila, né? Obedecendo aquilo que
que é o que está estampado lá, né, na nossa Constituição, dentro dos ditames do Estado Democrático de Direito. Então, para que se consiga o país voltar ao seu rumo. Porque essas instabilidades aí a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Sim. Nós já vamos aí para o segundo ano, né? Um primeiro ano difícil, segundo ano provavelmente mais difícil ainda. Né? Então teria que ter condições para resolver essa crise institucional, para não trazer mais prejuízos para o país. E uma coisa que chama atenção é que nós já vivemos isso na era Collor. Sim. Né? Tivemos um período de ameno, né? Sem grandes escândalos, né? Com alguns escândalos, mas sem grandes escândalos. Agora retomamos essa proporção de escândalos, né? Que complicam a situação econômica e a situação política e começamos a reviver todo esse processo de impeachment de novo, né? Então, assim, o país vive um momento muito tenso e relembra toda uma história e uma trajetória que já tinha ficado para trás na nossa política, né? Sim, que era enfim, nós temos, infelizmente, né, a sociedade brasileira é uma sociedade complexa. Para entender o que acontece hoje na sociedade, nós temos que retroceder, pelo menos desde da sua formação, né, desde a época da monarquia. Então, essa relação do Estado, né, das pessoas com o Estado, essa relação patrimonialista, ela vem de muito tempo. A corrupção mesmo, claro que pode em alguns momentos se agravar mais, se agravar menos, mas não há dúvida que é um problema de ordem pública, eu diria, né, no nosso país. Nós nunca conseguimos efetivamente resolver muito bem essas questões. Né? Por tudo que nós já passamos e tal, quer dizer, ainda persistem esses problemas. Claro, no meu ponto de vista, nós temos um sistema também que acaba conduzindo a isso. Né? Nós saímos, por exemplo, de um regime de exceção, passamos por um regime democrático, né, a partir ali dos anos 80, mas não debelamos esses problemas históricos estruturais. Né? O nosso sistema político, por exemplo, as campanhas se tornaram extremamente caras, né? São milhões ou até bilhões que são gastos, né, para conseguir dar conta dessas campanhas, e aí isso aí é que tem, no meu ponto de vista, também contribuído em grande medida para o crescimento ou para a exposição aí dos aspectos relacionados à corrupção. Quer dizer, um partido precisa arrecadar, sei lá, 50 milhões para eleger um presidente da República, né? Então, de onde que sai esse dinheiro? Sim. Então, vai se criando toda uma problemática que precisa ser resolvida, né? Como é que se resolve? Eu acho que precisam se fazer essas reformas que estão em pauta, olha, desde, sei lá, dos anos 30, dos anos 40. Precisa fazer uma reforma política séria, né, para talvez melhorar um pouco essa relação, né, entre o eleitor e o eleito, né, porque dá uma ideia de que a pessoa se elege, vai a Brasília e tal, e esquece da população, embora eu acho que não é bem assim. Mas tem um pouco essa sensação, né, de desgaste da nossa classe política, coisa parecida. Então, essas reformas talvez pudessem contribuir para isso. Né? Como é que vai lidar com a questão do financiamento de campanha, como é que vai lidar com a questão do voto, se mantém o voto como ele está, ou se faz um voto misto, ou um voto diferenciado, né, como eles têm colocado, né, distrital, né? Então, eu acho que essas coisas precisam ser resolvidas por aí, mas as reformas parece que não andam. Né? Nós temos as pautas estão lá no Congresso. Mas estão estacionadas. Mas estão estacionadas. Quando falam em fazer reforma política, se fez todo um alarde e tal, e na hora praticamente não saiu absolutamente nada. Na hora de sair, não sai. Então, eu acho que o sistema, a forma como está estruturada, né, o nosso sistema político, ele acaba levando a isso. Porque essa questão envolvendo financiamento de campanha, né, não é novo. Né? O Collor acabou envolvido lá naquele período com aqueles escândalos de corrupção. No governo Fernando Henrique também teve problemas envolvendo esses aspectos. Depois no governo Lula, da mesma forma, né, com o mensalão e tal. E agora, novamente com a presidenta Dilma. Então, o financiamento de campanha sempre parece que está no foco dessa problemática. Então, no meu ponto de vista, olha, vamos resolver isso então, né? Vamos achar um mecanismo que possa, enfim, resolver,
tornar mais baratas as campanhas ou coisa parecida, para ver se consegue. E aí não é só... A corrupção, ela não atinge só a classe política, né? Pegar o caso dessa Operação Lava Jato, a gente sabe que de um lado tem a classe empresarial, de outro tem a classe política, onde tem o corruptor, tem aquele que corrompe, enfim. Né? Então, é uma série de questões estruturais, né? E é isso que eu estou tentando dizer, que precisam ser resolvidas, né? Para nós não sofrermos mais com isso, talvez daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, porque se tu não muda o sistema, né? Depois tu troca as pessoas e as coisas andam mais ou menos na mesma coisa. É verdade. E depois tem repercussões, é isso que nós estamos discutindo aqui. Quem sofre em última instância com isso é o povo, é a população. Né? Que estamos aí vivendo uma crise, né, econômica, as pessoas perdendo seus empregos, os preços aumentando, as pessoas que não perdem seu emprego, elas têm uma redução também no seu orçamento, né, porque os preços aumentam e os salários às vezes não aumentam na mesma proporção. Então cria um desconforto para a sociedade. Né? Então eu acho que teria que pensar em mecanismos assim para resolver definitivamente todos esses problemas. Professor Ricardo, essa questão desses escândalos políticos, mais esse pedido de impeachment, de que forma que isso abala o Brasil no que se refere às relações internacionais? Tem repercussões, é óbvio, não tem dúvida em relação a isso. Mas o Brasil, nas relações internacionais, é claro que conta muito a credibilidade desses países, sobretudo a estabilidade política. Né? Os países não gostam de, por exemplo, estabelecer convênios ou tratados ou coisa parecida com países que estão em crise do ponto de vista político-institucional. Né? Porque normalmente esses convênios ou esses tratados, esses acordos envolvem longos anos, né? Eles são para 10, 15, 20 anos. Então, quando se sabe que as coisas não andam bem, os demais países também irão se retrair. Né? Porque existe muita possibilidade de cooperação, de estabelecimento de vínculos comerciais ou coisa parecida. Então, isso também acaba trazendo um reflexo negativo, né? Então, não há dúvida de que também abala. Prejudica o nosso país da mesma forma. Com certeza. Para a gente encerrar, eu vou citar um depoimento, parte de um depoimento da Dilma Rousseff, que ela disse assim, que o Brasil não se abala por escândalos. Nós temos uma democracia consolidada. Isso foi uma das coisas que a presidente Dilma falou quando ficou sabendo do pedido de protocolamento desse impeachment. O senhor concorda com isso? Que nós temos uma democracia consolidada e que o Brasil não se abala por escândalos? Não sei qual o contexto que ela falou isso, mas enfim, é claro que os escândalos acabam abalando pelo menos a imagem do país e trazendo os reflexos dos quais eu falei. É claro que quando ela fala da democracia, nós temos sim uma Constituição muito bem elaborada, né, e que tem trazido avanços importantes para a sociedade brasileira. A Constituição que nós temos é de 88, lá já se vão mais de 25 anos, então... também o retorno, né, da democracia já se deu também há praticamente 26, 27 anos. Então, as instituições, eu acho que sim, que nós temos, elas estão mais consolidadas. Né, quando se fala do Poder Judiciário, quando se fala até mesmo do Poder Legislativo, enfim, né, eu acho que, sem dúvida nenhuma, são estruturas importantes, né, para manter a questão democrática. Fora a atuação, né, do Ministério Público, fora a atuação da Procuradoria-Geral da República. Então, as instituições democráticas, eu acho que vêm, sim, se fortalecendo. Né? Eu acho que o processo de impeachment deve transcorrer, né, dentro da legalidade, dentro do marco constitucional. Aliás, porque é a própria Constituição que traz as diretrizes, né, para um processo como esse. Eu acho que é nesse aspecto que ela quis se referir. Eu acho que precisa ser, né? Tem que ser construído dentro da legalidade e dentro do marco da nossa Constituição Federal. Sem atropelo, sem rasgar a Constituição, sem rasgar as leis, etc. e tal. Agora, a nossa democracia ainda ela é relativamente jovem, né? Eu acho que ela precisa ainda passar por um processo de maturação, que é o que vem acontecendo. Né?
falar que o Brasil é um país amplamente democrático, né? Nós temos vários problemas ainda relacionados a isso. Mas eu acho que o caminho é seguir aquilo que está aí estabelecido. Qualquer dificuldade que tem, se pega as leis, se pega a Constituição e é com ela que nós iremos resolver os nossos problemas. No sentido de não há mais espaço para que se descumpra o nosso marco legal. Eu acho que nesse aspecto tem avanços, né? Mas eu acho que ainda tem um espaço para avançar. Né? Para a gente finalizar, na tua opinião, esses movimentos que vêm acontecendo da população de fazerem caminhadas, passeatas, pedindo, né, que o país seja mais limpo, né, nas questões políticas, tem validade, principalmente agora quando se inicia talvez esse processo de impeachment, que a gente não sabe em que patamar, para onde que vai ir, né? Por enquanto está tudo parado, o Supremo Tribunal Federal, né, quer estabelecer essas novas regras, está tudo parado, não se tem avanços, mas se tem também um manifesto da população em relação a isso. Na tua opinião, isso é válido? Ajuda a pressionar mais ou atrapalha? Não, eu acho que toda manifestação popular é válida. Eu acho que as pessoas, aliás, eu acho que deveriam exercitar mais esse tipo de expediente que faz parte das democracias mais maduras. Eu acho que tem que às vezes também a pressão popular ela é fundamental. E aliás os avanços sociais, por exemplo, que estiveram, né, ao longo do tempo, aí nas questões até não só no Brasil, mas nos demais países, se deve em grande medida a essas pressões, né? Então, isso são reflexos, eu diria assim, de uma sociedade democrática que precisa ser levada em conta. Né? Agora, quando falo levada em conta, eu volto a dizer o que eu já havia frisado antes. Quer dizer, é óbvio que todos os processos, que às vezes a população o povo tem uma certa ansiedade em querer resolver as coisas rapidamente e tal, né? Mas é claro que precisa ter o cuidado e aí que entra o papel do STF, por exemplo, que é o guardião da nossa Constituição, né? Se eles e formado por 11 ministros que, sem dúvida nenhuma, possuem o mais elevado, né, conhecimento jurídico e tal. Quer dizer, se eles estão conduzindo o processo dessa maneira, eles estão agindo de acordo com a Constituição. Então, as pressões são válidas, as instituições têm que responder a elas, mas não pode também, claro, ser levados, né, pelo afã, né, de tentar resolver com facilidade problemas que são complexos. Então, eu acho que é nesse sentido que eu avalio essas manifestações. Eu acho que precisa filtrar, né, aquilo que é importante. O povo está desconfortável, não está concordando com essas políticas e tal. Então, vamos procurar melhorar as nossas instituições. Desde que não haja quebra-quebra e saiam pessoas feridas dessas manifestações, claro, que é importante, né? Não, e sem efetivamente agir no sentido de desgastar as nossas instituições democráticas, né? Porque tudo bem, nós podemos não ter o melhor Congresso Nacional, né? Podemos não ter a melhor Câmara de Vereadores, enfim, mas são instituições fundamentais, né, para o fortalecimento da nossa democracia. Eu acho que as estruturas, né, a estrutura política trazida pela Constituição, ela é praticamente perfeita. Nós temos que, talvez, a população, na hora de escolher os nossos representantes e tal, precisa refletir mais, Agora, não podemos deixar de considerar a importância dessas instituições. Eu, particularmente, sou muito crítico, né, quando se estabelece, às vezes, se faz terra arrasada, né, em relação às instituições, tipo Câmara de Vereadores, ou Câmara de Deputados, ou Congresso Nacional. Eu acho que ali tem um pouco a síntese, né, do povo brasileiro, mas tem sim pessoas muito bem intencionadas, claro, que têm contribuído sim, né, para o avanço em vários aspectos aí da sociedade brasileira. Para fazer a coisa dar certo. Exatamente. E aí nós temos a vantagem que se nós não gostamos deles, né, a cada 4 anos nós podemos trocá-los. Assim como o presidente também, e assim como todos os demais. Essa é uma das, aliás, grandes vantagens, né, da
da democracia. Precisamos nos inteirar mais dos nossos candidatos e refletir na hora de votar, né? Isso aí. Esse é o caminho, esse é o processo. Com certeza. Tá certo, professor. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Espero que a gente tenha conseguido refletir um pouco com você que nos assiste aí em casa a respeito desse cenário político e econômico que o Brasil vive nesse momento. Obrigado, professor Bardoni. Obrigado, eu que agradeço. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana eu volto. Tchau.